Olá, tudo relativamente bem com você? Meu nome é João Marcos. Este canal foi criado para estimular você a pensar de maneira mais crítica, ou seja, analítica, e a levantar questionamentos. Sem delongas, vamos ao tema. Nossa Terra tem sido palco de incontáveis guerras. Muito sangue tem sido derramado? As motivações? Puramente egoístas. Isto é fato. Ponto final. Com o surgimento da internet e suas diversas plataformas, suas redes sociais, muitos têm tido a liberdade e a oportunidade para expor suas ideias, crenças, verdades, enfim. Não obstante, outros têm se utilizado destes meios para disseminar, espalhar discórdia, intolerância, ódio, preconceito. Especificamente aqui no YouTube eu tenho visto frequentemente muitos conflitos, muitos embates, seja filosófico, político ou religioso. Aqui neste vídeo eu gostaria de me deter ao aspecto religioso e especificamente ao cristianismo. Eu tenho visto, por exemplo, protestantes atacarem católicos, católicos atacarem protestantes e protestantes atacarem protestantes. Tudo isso demonstra quão belicoso é o ser humano, que quer quase sempre resolver as coisas na base da força, da arma, da guerra. Infelizmente. Existem aqui no YouTube alguns canais que são especializados em debates, onde trazem pessoas de denominações diferentes com temas variados. Pois bem, diante disso nós podemos levantar alguns questionamentos. E vamos fazer isso. Antes, porém, é interessante notarmos, é digno de nota, que a cristandade se dividiu de tal maneira, de tal forma, que hoje é basicamente impossível sabermos ao certo o número de denominações, de grupos denominacionais que há hoje. Eu já ouvi, por exemplo, alguém falar 30 mil ou 33 mil. Recentemente, um pastor disse que são apenas 9 mil. Ainda assim, é bastante coisa. Agora, para a gente entender como isso se deu, como chegamos a esse ponto, temos que voltar um pouquinho no ano de 1517, lá na Alemanha, no dia 31 de outubro deste ano, onde o padre agostiniano Martinho Lutero deu início ao que mais tarde seria conhecida como Reforma Protestante. É digno de nota também que, na época de Lutero, na Europa, a maioria das pessoas não sabia ler. Além do mais, a Bíblia era escrita em latim. Basicamente, só o clero tinha acesso à Bíblia. Depois de alguns anos do movimento, Lutero empreendeu em traduzir a Bíblia do latim para o alemão, a sua língua materna. Isso possibilitou que outras pessoas tivessem então acesso à leitura bíblica, algo tido como bom, como positivo. No entanto, teve também um efeito colateral que se estende até os nossos dias, que foi justamente essas ramificações, essas divisões. Já no tempo de Lutero, ele pôde observar, já pôde ver que as pessoas estavam tendo entendimentos, compreensões, interpretações bem divergentes umas das outras, e isso estava gerando divisões. Claro, porque como andarão dois se não estiverem em acordo, se não estiverem em harmonia, em congruência? A tendência vai ser se apartarem mesmo. Isso é um processo natural. É claro que o pluralismo interpretativo, eu diria que é um problema que atinge, que abarca todos os ramos do conhecimento humano, e na religião não tem sido diferente. Pois bem, isso gerou diversas teologias, diversas doutrinas, diversos ensinamentos que entram em conflito, em atrito entre si. Só para termos ideia, só para exemplificar, existem aqueles que acreditam em uma trindade, que há três pessoas que formam um único Deus. Não é o mesmo que triteísmo.
E até alguns trinitários confundem isso. Por exemplo, se pegarmos algumas nações, alguns povos antigos, como os egípcios, os assírios, os babilônios, os gregos, eles tinham tríades. Eles eram politeístas, mas basicamente tinham 3 deuses principais. Eram 3 deuses, isso é triteísmo. Hoje o conceito de trinitarismo seriam 3 pessoas formando um único Deus. Pois bem, em oposição a isso, há os unicistas e os unitaristas. Há também quem acredite que a alma do homem é imortal, ela não morre, nunca morre. Mas, em oposição aos que acreditam que ela morre. Há também quem indica que os maus serão punidos em um inferno de fogo eternamente. Mas há os que acreditam, em contrapartida, que o homem mau, ou os homens maus, serão simplesmente eliminados, aniquilados. Existem os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas. Existe uma briga que dura séculos, que é o calvinismo versus o arminianismo. Há quem diga também que a mulher não pode ter um cargo de liderança na igreja. É totalmente inadequado, inapropriado e antibíblico. Hoje há diversas pastoras, existem muitas pastoras. Há aqueles que digam, ou que dizem que não há nenhum problema nisso. As mulheres podem sim, já que são iguais aos homens. Para Deus não há diferença entre homem e mulher. Há também quem condene que a mulher use alguns adereços, que use maquilagem, que use brinco, cordão, pulseira, etc. Mas há aquelas pessoas que dizem que isso não tem nada a ver, não tem nenhum problema. Então, dá para perceber que há divergências em todos os setores, desde usos e costumes até coisas mais basilares, até mais doutrinas mais bem elaboradas, mais profundas dentro da cristandade. É claro que esses exemplos aqui não são mesmo nem a ponta do iceberg. Existem centenas, milhares de ensinamentos que divergem dentro da cristandade, dentro do protestantismo, da cristandade de modo geral. Existe muita divergência. Claro que isso deveria causar estranheza nas pessoas, no mínimo estranheza. É interessante que eu não tenho visto nesses debates, e tenho assistido diversos debates, muitos debates. Mas é interessante que os debatedores não questionam, não vejo essas pessoas, esses debatedores questionarem. Espere, como é que nós professamos acreditar em um só Deus, termos um só Espírito, uma só fé, e divergimos tanto em nossos ensinamentos? Existem ensinamentos que há uma comunhão, eles comungam entre si, mas muitos outros divergem. E justamente, um dos grandes motivos, eu diria que um dos principais, ou o principal motivo de haver essas divisões, essas ramificações na cristandade, é justamente essa variação, essa divergência de compreensão, de interpretação da Bíblia. Então deveria causar estranheza nessas pessoas, nesses debatedores, mas é interessante que, é curioso que eles voltam para suas casas com as suas mesmas crenças. Nenhum consegue convencer um ao outro. Tudo bem que haja lá uma troca de figurinhas, que eles consigam aprender um com o outro alguma coisa. Isso é óbvio que acontece, mas as suas crenças permanecem. Por que ninguém para pensar? Por que não sentam os debatedores? Por que não sentam os líderes dessas igrejas para questionar? Espere, nós acreditamos no mesmo Deus, temos o mesmo Senhor, o mesmo Espírito? Dizemos que temos uma só fé, mas por que divergimos tanto em nossos ensinamentos? Isso está muito estranho. Isso deve haver algo de errado nisso. Mas por incrível que pareça, eu não tenho visto realmente alguém questionar sobre isso, alguém debater sobre isso. E aqui surge um ponto a ser questionado. Por exemplo, como se dá a interpretação da Bíblia? É pelo Espírito Santo? Porque segundo os trinitários, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, ele orienta, ele ensina, ele ilumina. Mas como pessoas
que dizem ter o mesmo espírito, então divergem sobre o mesmo assunto, bebendo da mesma fonte. Como isso é possível? Você já parou para pensar sobre isso? Não deveria causar estranheza? Mas se a interpretação da Bíblia é dada por estudo, por leituras e estudos e pesquisas sérias, profundas, por que então que os grandes estudiosos divergem entre si? Pessoas que conhecem as línguas originais bíblicas, como o hebraico, o aramaico, o grego, que conhecem as gramáticas. Por exemplo, eu conheço dois gigantes, dois titãs em crítica textual do Novo Testamento, que é o Daniel Wallace e o Bart Ehrman. Eles divergem entre si, já tiveram diversos debates. Então você percebe que aqui forma-se um nó, cria-se um nó, que eu confesso até hoje não consegui e não vi alguém capaz de desatá-lo. Se você souber como desatar, eu gostaria que você colocasse aí. Mas até hoje, eu não encontrei alguém capaz de desatar esse nó. Não encontrei. Outro ponto que nós podemos questionar é que impressão esses embates, esses conflitos, essas guerras, que impressão isso tem causado nas pessoas de fora? Ou que contribuição isso tem dado para a expansão do evangelho, do cristianismo, do reino de Deus em si? Qual? Em que isso tem favorecido? Ou que impressão as pessoas que pertencem, porventura, a outras religiões, ou que nem mesmo têm uma religião, isso tem causado uma boa impressão? Pois é. É complicado, né? Muitos outros questionamentos eu poderia fazer aqui, mas o vídeo ia ficar extremamente extenso. Já são 12 minutos. E eu sei como complicado é para as pessoas assistirem vídeos que são longos. É bem complicado. Então eu tentei aqui reduzir, sintetizar o máximo possível. Existem assuntos que são delicados, que são profundos, espinhosos. É difícil, às vezes, de abordar em pouco tempo. Mas eu tentei aqui sintetizar, ser bem lacônico, ser bem resumido. Pois bem, pretendo fazer outros vídeos, como já tem alguns outros vídeos no canal, tratando sobre outros temas também, não somente nessa área religiosa. Talvez no próximo vídeo eu falo sobre o seguinte tema: não rezo ou oro mais a Deus, Ele não me ouve. Certamente isso vai causar certo impacto, vai causar certa impressão nos ouvintes. Mas esse é o objetivo do canal, esta é a finalidade. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, ele é importante para o canal. Se quiser, inscreva-se no canal também e toque o sino para receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo e tchau, tchau.